Já pus. Só ligar? Natan, você manja de ver isso aqui? Não? Eu acho que é um peito, não é? Você sabe ligar isso aqui? Ó. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Firme? Estão me ouvindo legal? Então vamos lá. Tem algum aluno novo hoje visitando a gente? Visitando não, porque não vai ter visitante. Mas primeira aula, tem alguém que é a primeira aula? Seja bem-vinda. Deus te dê graça. Não fique assustada. Vai dar certo. Quem mais? Quem mais que é a primeira vez hoje? Só. Então, seja bem-vinda. Depois você procura o João. João tá ali, ó. Procura o João que ele vai te dar todas as instruções, tirar todas as suas dúvidas. Entendeu? Vamos lá. O som tá legal? Vocês estão me ouvindo bem aí? No fundão tá ouvindo também? Bom, gente, eu quero, antes de começar a aula, recordar os versículos. Então nós vamos começar recordando, mas a gente vai fazer diferente. Você vai escolher aí alguém que está perto de você e faz dupla. Procura uma duplinha, um vai recitar para o outro. Assim todos participam. Então procure alguém. Nós vamos recitar. Vamos fazer um remember. Efésios 2, versículos 7 e 8. É isso? Efésios 2, 8. Nós vamos relembrar tudo. Efésios 2, 8. Quem lembra Efésios 2, 8? Então fala. Pois vocês são salvos, a minha versão é NVI. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Agora Mateus 7, versículo 1, vira para o irmãozinho do seu lado, recita para ele. Não julguem, põe o dedo na cara dele assim, ó. Fala assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Agora versículo 5, esse você não olha para o seu irmão. Quem lembra o 5? E, como é que começa aí? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para que então você possa tirar o cisco do olho do seu irmão.
Ó, estamos juntos? Então feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos conhece, é um Deus que sabe que nós estamos buscando um aprofundamento bíblico. Nós não queremos tomar leite, nós queremos comer um alimento sólido, queremos crescer, amadurecer, queremos dar bom testemunho, queremos encarnar a Tua Palavra, Senhor. Queremos que ela nos ensine tudo na nossa vida e queremos abraçar e acolher tantas outras pessoas e que os versículos saltem de nós. Saltem, que a gente consiga falar, lembrar, não só de algo que a gente decorou, mas de algo que a gente interiorizou, algo que criou raiz no nosso coração. Nos ajuda a usar esse tempo com qualidade, com assertividade. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero que você abra comigo a lição 3, página 47. As 4 primeiras lições são as mais importantes do curso. Lição 1 e lição 2, ela é, eu diria que, quase que profética. Lição 1 e lição 2 mexeu muito comigo quando eu estava em depressão. Eu contei aqui, vou aprofundar isso lá para frente do curso. Porque o título da lição 1 e 2 é assim: você pode mudar biblicamente. E eu parava só nessa frase. Eu ficava lendo, você pode mudar biblicamente. E eu falava, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Você pode mudar biblicamente. Tem uma coisa que meu pai dizia muito, é o seguinte: filho, as pessoas com o tempo, as suas qualidades e os seus defeitos vão se acentuando. Quem que já ouviu essa frase? Com o tempo, qualidades e defeitos vão se acentuando. E eu descobri que na verdade se acentua mais os defeitos do que as qualidades. Por isso que a gente vai ficando meio chato, meio crítico, ranzinza, metódico, exigente. Então, sem Cristo, eu concordo que com o tempo, qualidades e defeitos vão se acentuando. Sem Cristo. Mas nós estamos aqui por causa de Cristo. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele dia. Isso quer dizer que todos os dias eu tenho que ser melhor que ontem. Essa é a ideia do cristianismo. Eu não sei se te contaram, mas o objetivo é a gente ser parecido com Jesus. E eu olho no espelho e eu não me acho muito parecido com Jesus. Embora falaram que eu pareço Jesus do The Chosen. Falei, mas então se eu pareço com Jesus do The Chosen é só imagem. Porque dentro de mim eu ainda acho uns monstros, uns bichos. O Adão dentro de mim às vezes aparece, acorda, quer bater no outro, quer perder o réu primário, quer... É uma coisa. Então, lição 1 e 2, você pode mudar biblicamente. Lição 3 e 4, o caminho de Deus e o caminho do homem. Hoje a gente vai ver mais o caminho de Deus. Então hoje vai ser mais leve. E aí você se prepara para a quarta que vem, que é o caminho do homem. Aí a gente vai apanhar muito. Como é que vocês estão indo nas lições? Firme? Estou recebendo uns e-mails aí, mas eu acho que está faltando algumas aí. Ó, pode mandar em atraso, tá? Não tem problema. Ok. Muitos vão concordar que a Bíblia é inspirada por Deus, mas eles também dizem que outras fontes são necessárias para entender completamente como enfrentar, lidar e resistir aos problemas psicológicos sérios.
a visão que você tem da palavra de Deus ser ou não suficiente para lidar com os problemas da vida é de grande importância. Para te ajudar a decidir isso, vamos começar com um exercício. Quero que você anote 9 palavras em algum lugar aí, com espaço do lado para você continuar, escrever alguma coisinha. São 9 palavras. E você vai decidir se esse problema com a Bíblia, oração e o Espírito Santo resolve. Se esse problema resolve com a Bíblia, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, você vai escrever do lado suficiente. Se não, você achar que não é suficiente, você vai escrever do lado precisa de algo mais. Então anote aí, depressão, e deixa um espaço do lado para depois colocar. Baixa autoestima. É o segundo. Diabetes. Abuso de crianças. Repetindo: depressão, baixa autoestima, diabetes, abuso de crianças, braço quebrado, alcoolismo, ansiedade profunda, alcoolismo, ansiedade profunda, ira e medo. Agora eu quero que você faça uma rápida análise disso aí e escreva do lado de cada uma. Se você acha que Bíblia, oração e o Espírito Santo resolvem esse problema, você vai escrever do lado suficiente. Se você acha que precisa de alguém ou mais alguma coisa para ajudar nisso, então você escreve que precisa de mais alguma coisa. E o Espírito Santo. Se essas 3 coisas resolverem, você vai escrever do lado suficiente. Depressão, você acha que resolve com Bíblia, oração e Espírito Santo? Você foi suficiente. Você acha que depressão não resolve com Bíblia, oração e Espírito Santo? Você vai pôr falta algo mais. Precisa de algo mais. Faça isso com todos. Nós vamos voltar nessas respostas aí só no final da lição. Foi? Bora? Tempo. Vamos lá, lição 3, página 1. Guarda isso aí que nós vamos voltar no final. Lição 3, página 1, eu quero ler a caixa aí em cima. Para aprender a viver no caminho de Deus, você precisa aceitar a salvação que Ele lhe oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você deve dar início a um novo estilo de vida baseado nas verdades, recursos e sabedoria do Senhor, e não em sabedoria, filosofia e experiências próprias ou de outra pessoa qualquer. Logo abaixo, propósitos da lição: A. Mostrar os recursos divinos
que o capacitam para viver no caminho de Deus. Mostrar os recursos divinos que o capacitam para viver o caminho de Deus. Página 2. A Bíblia é suficiente. Princípio 4. Quem pode ler para mim? Visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé e conduta e o padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. A palavra de Deus provê esperança e dá direção para mudanças no agir, pensamentos, palavras e ações. Ela é apropriada para equipá-lo para toda boa obra. A Bíblia é suficiente. Fala comigo, a Bíblia é suficiente. É o seguinte. Eu mandei reformar minha Bíblia alguns anos atrás. E ela está precisando de reforma de novo. Tenta ler o que eu escrevi aqui. Manual do homem. Manual do homem. Aqui eu sei como eu funciono, como você funciona, como funciona a educação de filhos, como funciona a entrevista de emprego. Não está escrito entrevista de emprego capítulo 1, mas os recursos, os princípios estão aqui, que vão nos nortear a tomar todas as decisões que nós precisamos. Isso aqui é um manual. Deus não te jogou no mundo e falou, sai quebrando a cabeça, sai tentando, sai fuçando. Não, Ele te deu um manual. A pergunta é, quantas vezes você já leu o manual do seu celular? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu saio fuçando. E muitas vezes você encontra o que estava procurando, verdade ou não? Funciona na vida também. Dá para acertar algumas coisas. Eu lembro de um celular que eu tinha, Nokia, tijolão. E eu não achava que eu queria fazer nele de jeito nenhum. E aí eu falei, deixa eu ver se eu tenho um manual. Porque às vezes a gente acha o manual tão desprezível que ele vai para o lixo junto com a caixa. Você abre, tira um aparelho, o manual você fala, vai para o lixo. Graças a Deus eu não tinha jogado meu manual no lixo. Achei o manual. Comecei a ler e eu comecei a descobrir não só o que eu queria fazer no meu celular, mas eu descobri tantas outras funções. Eu comecei a ler a página anterior e falei, cara, meu celular faz isso. Eu não sabia. Naquela época ele fazia ligação por voz. Hoje é piada, né? Todo mundo faz. Mas naquela época, ligar para. Ele ligava. O meu celular ele tinha infravermelho. Vocês lembram do infravermelho? Quem lembra do infravermelho? Nossa, gente. Você, tem gente aqui que não sabe mais do que infravermelho, antes do Bluetooth. Para passar uma música, você tinha que pôr um celular de frente para o outro e deixar a tarde inteira para passar uma música. E às vezes no meio do caminho caía. O meu celular tinha infravermelho e tinha Bluetooth. Ou seja, ele conversava com tecnologias antigas e com tecnologias mais novas. E eu fui descobrindo tanta coisa no meu celular. Falei, cara, eu uso acho que 10% de tudo aquilo que ele tem para me oferecer. Agora, meu celular era Nokia. Adianta eu ler o manual da Apple? Adianta? Da Samsung? Que manual que eu tenho que ler? Da Nokia. Porque quem fabricou? Quem é que entende do aparelho? Da Nokia. Se você abrir a primeira página do manual do seu celular, vai ter um monte de não. Não faça isso no seu celular. Vai diminuir a vida útil. Não leve ele para o banho. Vai perder a garantia. Não faça isso. Tem um monte de não. E depois tem um monte de sim. Pois é, a Bíblia é exatamente isso. Aí a pergunta é, quem é que te criou? Quem te criou? Quem te criou? Participe. Deus. Quem é que entende de você? Deus. Eu te dou um manual. A Bíblia é suficiente. Se você for a um texto em Colossenses, não precisa ir lá, mas eu vou rapidinho. Ele diz assim, vou pensar um texto aqui, Colossenses 3,18, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher,
e não a trate com amargura. E Efésios 5 fala: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Jesus está dizendo: morra pela sua esposa se necessário for. Isso é, se vem um ônibus desgovernado, você pula, empurra ela e morre você. É isso, é isso. Mas é muito mais do que isso. É morrer por ela todos os dias. Porque morrer para minha esposa todos os dias, para cuidar dela, para não fazer o que eu quero, para fazer por ela, é isso que me custa. Isso é fazer todas as vontades dela? Não. Mas dar aquilo que ela precisa. Ela fez assim, mas é dar aquilo que ela precisa. Menos o cartão, bem lembrado. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tem pai que tem PhD em irritar filho. Sabe exatamente o que falar para tirar do sério. Fala assim: mãe, você me tira do sério, pai, você me tira do sério. E às vezes é verdade. Eu me vejo às vezes sendo confrontado com esse versículo. Porque eu falo às vezes de um jeito com o Miguel e ele responde, a hora que eu vejo, eu fui escalonando. E aí eu falo: mas por que você está assim irritado? Ele falou: mas você falou comigo irritado primeiro. Aí eu: é verdade. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam aos seus senhores em tudo. Ainda tinha isso. Vamos trazer para os dias de hoje. Orientação de como lidar com os seus funcionários. Mais para frente, de como lidar com o seu chefe. Tem orientação para todo mundo. Eu estou pensando 4 versículos de Colossenses, do capítulo 3, que já trouxeram orientações para o marido, para a esposa, para os filhos, para o chefe, para os funcionários. Esse é o manual de vida. Agora, sabe o que eu descobri ao longo de 14 anos de aconselhamento pastoral? Todas as vezes que eu atendo os filhos dos crentes, e quando eu digo os filhos dos crentes, eu não estou falando dos religiosos, que eu atendo os filhos dos religiosos também. Deixa eu contar uma coisa: os filhos dos religiosos são mais problemáticos, vai explodir alguma coisa. Porra, fiquei com medo. Os filhos dos religiosos são mais problemáticos do que os filhos do mundão. Sabe por quê? Porque eles aprendem que a religião é só uma filosofia. Não precisa seguir, não. É só na igreja usar o vocabulário gospel, o evangeliquez. É só estender a mão e falar: a paz do Senhor, irmão, e aprender alguns vocábulos da igreja, e chegando em casa não preciso viver isso. Então essas crianças são educadas entendendo que a fé é só faz de conta, é só para a gente se parecer um pouquinho melhor que os demais, mais puritano, mais sadio. Então quando eu digo que eu atendo os filhos dos crentes, eu atendo esses aí também, mas estou falando daqueles que vivem o evangelho. Pessoas perfeitas, pastor? Não! Pessoas que erram, que pecam, que magoam seus filhos, mas que se arrependem, pedem perdão, querem restaurar. Quando eu atendo filho destes, que são criados nesse livro, se eu pudesse te contar quais são os problemas que eles trazem para gabinete pastoral, eu não posso contar porque é sigilo, mas se eu pudesse, você ia dizer: é sério que é esse o problema que ela está passando? Marcou um horário pastoral para falar isso? É sério? É sério. Graças a Deus. É isso o que eles estão passando. São probleminhas. Quanto mais perto do manual de instruções, mais sadio nós somos, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Por outro lado, quanto mais longe são criadas desse livro, maiores as sequelas. Maiores as sequelas em todas as áreas que você pode imaginar. 1 Coríntios 13 fala do amor de Deus, o amor ágape. Paulo fala: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse amor. E se você aplicar Coríntios 13 na educação de filhos, funciona. O manual de instruções funciona.
A Bíblia é suficiente. Fala comigo, a Bíblia é suficiente. Ok, vamos seguir. Eu quero dar uma olhada com você em alguns textos que ampliam isso. Vamos à página 3. Vire sua página. O título lá em cima, negrito: as Escrituras são autoridade na sua vida. A palavra de Deus é imutável e ela se aplica de forma tão poderosa e atual às suas circunstâncias de vida, como se aplicou às daqueles que viveram milhares de anos atrás. E eu quero dar um destaque para o Salmo 19 e vou pedir para alguém abrir para mim. Salmo 19, versículo 7. Alguém lê para mim o comecinho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Opa! Lê de novo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. A minha versão diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Revigora. O que significa revigorar? Tornar novo. Tornar novo. Tornar novo? Trazer vigor, trazer mais alegria, Trazer vida. Revigorar, trazer de volta o vigor. O que é vigor? Força, alegria. O que mais que é vigor? Ânimo, com certeza. O que mais? Paz, disposição. O que mais? Vigor. Uma pessoa vigorosa, uma pessoa forte, animada, com energia, com disposição, com vitalidade. Resistente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Eu gosto muito de série médica. Quem gosta de série médica? Quem gosta? The Good Doctor. Quem já viu The Good Doctor? Pronto. E o outro lá que eu fui obrigado a ver com a minha esposa, horrível, não indico. Como é que chama? Acaba nunca lá. Grey's Anatomy. É uma praga. Mas eu vou ver o próximo, porque eu já vi até aqui. Eu vi umas 18 temporadas, vou ver a 19ª. Agora, sabe uma coisa que acontece muito no hospital? Adivinha? Toda hora morre alguém. Toda hora. Então, o cara vai lá e eles chegam e já viram? Mostra o batimento cardíaco, tá lá. Daqui a pouco. E aí os caras chegam e falam: clear! Eu nem sei o que significa. O que é clear? Afaste-se, deve ser, né? Afaste! Eles pegam aquele negócio assim, ó, passam um gel e tum! Já viram? Desfibrilador, obrigado. E desfibrilador. 50! Tum! Aí todo mundo faz aquele silêncio, olha pro negócio lá e tá lá. 200! Tá! 300! Tá! Aí o médico fala: desista. E fica lá sempre massageando, com a esperança, e faz aquele silêncio, e uma última carga, e daqui a pouco. Quem já viu essa cena? Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, quando eu estou há muito tempo sem ler Bíblia, para mim, porque eu estou em contato com Bíblia toda hora, porque é meu instrumento de trabalho, mas uma coisa é Bíblia para você. Eu usar a Bíblia para te aconselhar, até só abastecido, mas um pouquinho. Para pregar, mas é pouco. Eu preciso da Bíblia para mim. Muitas vezes, se eu ficar 2 semanas sem Bíblia, e às vezes acontece, eu vou morrendo. Daqui a pouco eu começo a me arrastar. Perdi o ânimo, perdi a vontade, estou borocochô, estou desanimado. E eu vou para a Bíblia me arrastando. Dá a impressão que as minhas emoções, a minha espiritualidade está assim, ó. Aí eu começo a ler Bíblia. E eu descubro que a lei do Senhor é perfeita. É tão perfeita que ela revigora a alma.
ela é um desfibrilador de Deus no meu coração, nas minhas emoções, na minha espiritualidade. E começa, quanto mais eu leio, é 50, é pouco, lê mais, 100, lê mais, 200, lê mais, 300, daqui a pouco meu volta. Amém? Amém. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O que mais? Continua. Quem estava lendo? Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A minha versão diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Hoje em dia é difícil confiar em alguém, hein? Tem tanta gente que vai diante de juiz falar: eu vi, eu estava lá. Falsa testemunha. Não dá para acreditar em nada do que se fala. É fake news, é invenção, é manipulação, em todas as áreas. Eu não confio nem em mim mesmo. Às vezes o pessoal pergunta: pastor, você põe a mão no fogo por fulano? Eu falo: rapaz, eu descobri que eu não posso pôr a mão no fogo nem por mim, porque eu me decepciono. Quantas vezes eu faço planos e eu mesmo não cumpro? Quantas vezes eu não sou digno da minha confiança, eu vou confiar no outro? Agora, os testemunhos do Senhor. E a ideia de testemunho talvez remete até àquela experiência de Moisés no monte, com Deus, sendo testemunha, recebendo os mandamentos. É digno de confiança e torna sábio o inexperiente. Com o que você trabalha? Não, de trás. Você engenharia. Vai quanto tempo? 10 anos. Você 10 anos de engenharia agora, você tem experiência. Tenta lembrar de você na primeira semana. Ixi, como é que está hoje? 10 anos fazendo isso. Todo o nosso trabalho, toda a profissão é isso. Você faz, você aprende, você faz, você aprende, você faz, você aprende. Você ganhou experiência. Normal, isso é o modus operandi normal de todo mundo. Só que o que o Salmo está dizendo é que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É mais ou menos assim. Quem assistiu Matrix? Quem não assistiu é um ET. Como que você não assistiu Matrix? Pô, a gente usa até para evangelizar nas postagens lá, a pílula tal, uma pílula tal. Ah, você não viu Matrix? Você precisa ver Matrix. Lição! Junto com a lição da autoconfrontação, tem Matrix. Tem uma cena do Matrix 1, então faz tempo. É que eu vi todos para poder ir ver o quarto lá no cinema, me arrependi amargamente. Mas eu vi. E aí eu lembrei de uma cena que como é que chama aquela moça que vai salvar o Neo? Neo é o principal. Trinity. A Trinity vem de helicóptero, e pega um helicóptero do nada, aí o Neo vira para ela e fala assim: você sabe pilotar isso? Ela fala: ainda não. Aí ela liga para o negócio de comando e fala: baixa o arquivo do helicóptero tal. Aí eles baixam o manual, porque lá é tudo online, né? Aí ela faz um download, ela olha e fala: agora sei. E sai pilotando. Cara, é mais ou menos isso que o texto está dizendo. E tem coisas que você não sabe como resolver. Mas se você começar a ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, começa a ver um upload, ou melhor, um download do céu. Você vai orar, o pessoal diz: como é que nós vamos resolver isso? Você fala: ainda não sei. Já venho. Vou ler Bíblia, vou orar. Daqui a pouco você levanta e fala: já sei o que nós vamos fazer. Quem já viveu essa experiência? Isso é tremendo. E como é que você descobriu? Você nunca fez isso. A experiência vem da parte de Deus. Amém, gente? Estamos juntos? Então vamos continuar. Letra B, lição 3, página 3. A Bíblia é inspirada por Deus para nos treinar e equipar. Fala comigo. Inspirada por Deus, para nos treinar e equipar. 2 Timóteo 3,16. Quem pode ler? Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. Opa!
Começa de novo. Toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. O que significa inspirada? Tem a revelação, mas o que significa a palavra inspirar? Inspirar, eu pego algo de fora e faz assim comigo. Inspirou, você pegou algo de fora e trouxe para dentro. No original essa palavra é telpneustos, que significa literalmente o sopro de Deus. Então toda a escritura é soprada por Deus. Todos os autores receberam esse sopro para conseguir escrever. Agora isso não quer dizer que foi psicografado. Tá bom? O pessoal já acha que o cara pegou aqui e começou a escrever. Não é isso. Deus usa a história do autor. O que ele já viveu, o que ele passou, como que ele entende o mundo, qual é a língua que ele usa. Você vai ver que tem vocábulos que são diferentes. Você percebe quando é Paulo, quando é Pedro, quando é João. Tem características de cada autor. Então Deus usa isso, mas sopra do seu espírito. E o cara consegue, usando aquilo e o Espírito de Deus, ele escreve inspirado, soprado por Deus. E tem um comentarista bíblico que eu gosto, que ele falou assim, que esse telpneustos é o mesmo que foi usado quando Deus fez o ser humano do barro e soprou o ruar de Deus, o sopro de vida. Então a ideia também é que não só o autor foi inspirado para escrever, mas que a Bíblia, depois de pronta, capa a capa, é como se Deus soprasse sobre ela e ela tivesse vida. Então, quando você abrir as Escrituras, tenha temor, tenha respeito, que Deus pode falar com você. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda ela. Você vai aprender. Eu atendo muita gente que fala assim: pastor, sabe por que eu não consigo ser uma boa mãe? Porque eu não tive mãe. Me faltou referência. Eu concordo com você que não ter mãe vai dificultar muito a sua maternidade. Eu concordo. Mas você tem um livro aqui que vai te ensinar a ser mãe. Porque muita gente teve mãe, teve uma boa mãe e se tornou uma péssima mãe. Ter um exemplo não é garantia de sucesso. Então, isso funciona com o pai, isso funciona com todas as áreas. Me faltou referencial, eu sei. Eu tive pai e tive mãe. Pastor, seus pais te amavam? Amavam. O amor de 1 Coríntios 13, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eles te amaram com este amor de 1 Coríntios 13, que espera o tempo, que... Não amaram. Por quê? Porque eles não tinham para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então eu recebi amor sim, mas este completo? Não. Porque minha mãe se converteu depois. Eu fui um dos primeiros da minha família que se converteu. Então, depois que minha mãe se converteu, sim, aí eu posso dizer que eu tive uma mãe que me amou com força. Até morrer, me amou com força. Biblicamente. Encontrei caderninhos de oração da minha mãe, orando por mim, orando por todo mundo. Não sei quem conheceu minha mãe, mas minha mãe era uma pessoa atrapalhada, engraçada. Onde ela chegava, todo mundo ria. Eu tive o privilégio de fazer o enterro da minha mãe. E quando eu estava indo para o cemitério, o Senhor falou comigo: não é momento de chorar. Sua mãe era muito feliz, muito alegre, vocês vão rir. Eu falei: mas no enterro? O Senhor falou: no enterro. Eu não sei quem foi no enterro da minha mãe. Só o Rafa e minha esposa. Mas nós rimos tanto. Eu até abri para as pessoas contarem casos. Falei: tem alguém que quer contar alguma história com a minha mãe? Todo mundo tinha uma história.
Porque sua mãe, ela fez um negócio, todo mundo tinha uma história para contar. Por que eu estou falando da minha mãe? Eu não sei que caminho que eu fiz. Ah, obrigado. Então, é isso. Então veja só. Fica atento, viu? Eu faço de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Eu recebi o amor de 1 Coríntios 13? Não! Depois que ela se converteu, sim! E meu pai? Autoritário! Família por parte de pai, todo mundo autoritário, dono da verdade, que manda aqui sou eu. Por isso eu sou autoritário? Às vezes. Às vezes eu dou umas escorregadas. Na hora que eu vejo, eu estou repetindo alguns padrões. Eu venho para a Bíblia, eu vou orar. E é este livro que me ensina. Não é porque alguém foi autoritário que eu vou ser. Não é porque seus pais foram ausentes que você vai ser. Não é porque pecaram contra você que você vai pecar contra os outros. Corta esse ciclo em nome de Jesus. Amém? A Bíblia te ensina. A lei do Senhor é perfeita. Mas não era isso que a gente estava. A gente estava no toda escritura inspirada por Deus. E útil para o ensino. O que mais? Para repreensão. O que é repreensão? Correção. Alto lá. E como é que a gente faz agora com a educação positiva que não pode falar não? Você quer um chocolate ou uma surpresa misteriosa? Como é que faz? Educação positiva. Olha para as escrituras. Cria a criança no caminho. Vara. Isso quer dizer espanca a criança? É isso? Faz a criança parar no IML. Mata a criança. É isso? Não. Aliás, tem toda uma instrução da vara, que eu não vou dar essa aula da vara, porque eu nem aprendi isso direito. Lá no Autoconfrontação deram uma aula inteira sobre vara. Tem a vara certa, da espécie certa, da planta certa, que aquela não machuca, aquela assusta. Tem toda uma metodologia para usar a vara. Não pode estar com raiva, viu, pais? Não dá para disciplinar filho quando você está nervoso. Você está descontando a sua raiva na criança. Você tem que estar calmo, seguro do que você vai fazer. É um tapa consciente, em paz e tranquilo, com conversa e diálogo, falando baixo, com Bíblia envolvida. Quando eu voltei do Autoconfrontação 2018, comecei a fazer com o Miguel, seguir o padrão bíblico. Cara, impressionante. O menino começou a entrar nos eixos. E conversa, não é gritaria, não é espancamento, nada. É conversa, oração. Não fez, conversa, oração. Não fez, disciplina. E vem e pede perdão, e arruma, e conserta. Funciona. Aliás, se você está com um filho pequeno aí, eu te aconselho a comprar um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança. Anote, pai. Pastoreando o coração da criança. É sensacional. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Fala comigo, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para tudo. Cara, mas eu não sei como fazer. Sabe, a Bíblia te ensina. Mas eu não sei, eu estou fazendo errado. Ela te corrige. Mas eu não sei, ela te repreende. Ela te capacita. A Bíblia é suficiente. Amém? Não precisa de mais nada. Letra B é onde a gente estava. Lição 3, página 3. Inspirada por Deus para nos treinar e equipar. Nossa, preciso correr porque tem um intervalo agora. Letra D. Grifa a letra D. Uma força espiritual poderosa. Letra D.
Lição 3, página 3. Letra D de dado. Uma força espiritual poderosa. Número 1, ela é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Cara, basicamente é o seguinte: a palavra de Deus é um microscópio. Você começa a ler, é como se você estivesse deitado numa maca e ela viesse com um bisturi, te abrisse e começasse a analisar você, todas as coisas. Você pensou uma coisa, ele fala assim: isso aqui é pecado, isso aqui é trauma, mas é pecado também, isso aqui é maldade, isso aqui é emoção, isso aqui é... Ela vai separando, juntas e medulas, é a menor parte do ser humano, alma e espírito, pensamentos e intenções. Você quer ficar sem se conhecer? Fácil. Fecha esse livro, deixa ele bem longe de você. Você não vai conhecer nada sobre você. Quanto mais longe desse livro, menos você sabe quem você é. Quanto mais você lê esse livro, mas ele começa a mostrar quem você é. Agora, olha que experiência interessante. Paulo escreve uma das suas primeiras cartas e ele diz assim: eu sou o menor dos 12 apóstolos. Aí você fala: tá, você é o menor, mas você está entre os 12. Lá na metade do ministério, Paulo escreve outra carta e ele fala: sou pecador. Você fala: tá, ele era um dos 12, agora ele é pecador. A última carta que ele escreve, ele fala: dos pecadores eu sou o pior. Você fala: cara, parece que quanto mais ele anda com Jesus, ele fica pior. Coisa esquisita. O cara começou com os 12, começou a ler Bíblia, orar, pregar, fazer, descobriu que era pecador. Um pouco antes de morrer, ele fala: não, eu não sou pecador, eu sou o pior dos pecadores. O que está acontecendo com Paulo? Ele está piorando, gente? Quem acha que Paulo está piorando? Mas, ó, Paulo piorou. Olha só, a minha roupa aqui, ela não tem nada de branquinho, ela está top das galáxias. Agora, olha só, já não está tão bonita, está piorando. Piorou. Quanto mais perto da luz eu chegar, mais defeito eu vou ver. Quanto mais perto de Deus, mais consciência de quão ruim você é. Nós estamos aqui para acabar com o seu ego, acabar com a sua vaidade. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que pratique o bem. Quando chamaram Jesus de bom, falaram: bom mestre. Ele falou: por que me chama de bom? Bom é somente o Pai. Se Jesus não aceitou ser chamado de bom, meu amigo, quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Quanto mais perto das Escrituras, mais quebrantamento, mais temor, mais choro, mas ao mesmo tempo mais arrependimento. E se tem mais arrependimento, tem mais perdão. Fala comigo: mais perto da Bíblia, mais choro, mais arrependimento, mais perdão. Quer ir sem intervalo? A gente acaba antes ou quer comer intervalo? Não, vamos fazer intervalo, tem que fazer intervalo. Vou parar para o intervalo. Voltamos após os comerciais. Não, agora já foi, vamos comer. Quer que pausa aqui na gravação? Eu tenho medo de não lembrar. Se você está responsável de lembrar, que eu já era.